O livro que a gente vai utilizar é o livro do Halliday, que você já volume 1 de Mecânica. Então, a gente vai abordar o capítulo 7 desse livro. Ele está disponível na biblioteca virtual para os alunos. Então, a primeira parte, energia. Um dos objetivos fundamentais da física é estudar de perto algo que se fala muito hoje em dia, que é a energia. A nossa civilização depende da obtenção e do uso eficiente da energia. Como todos sabem, nenhum movimento pode ser iniciado sem algum tipo de energia. Para atravessar o Oceano Pacífico a bordo de um avião, precisamos de energia. Para transportar um computador para o último andar de um edifício ou para uma estação espacial em órbita, precisamos de energia. Para chutar uma bola, precisamos de energia. Para qualquer tipo de movimento, nós precisamos de energia. Nós gastamos verdadeiras fortunas para obter e para utilizar energia. Guerras foram iniciadas pela disputa de fontes de energia. Guerras foram decididas pelo uso de armas que liberam grande quantidade de energia. Então, energia é um conceito e um ente que está enraizado na nossa civilização e na nossa forma de viver. Mas o que realmente significa o termo energia? Energia é um número que associamos a um sistema de um ou mais objetos. Ou seja, se uma força afeta um objeto, fazendo-o, por exemplo, entrar em movimento, o número que descreve a energia do sistema varia. Mas o que realmente significa o termo energia? É uma pergunta muito fundamental, mas a gente só vai entender isso quando a gente tiver terminado o estudo desse capítulo. De qualquer forma, a gente ainda pode dizer que, após um número muito grande de experimentos, os cientistas e engenheiros confirmaram que, se o método por meio do qual atribuímos um número à energia for definido adequadamente, esse número pode ser usado para prever os resultados de experimentos. Este sucesso se baseia em uma propriedade fascinante do universo. A energia pode mudar de forma e ser transferida de um objeto para outro, mas a quantidade total de energia permanece constante, ou seja, a energia ela é conservada, ela não é destruída e nem criada. Ela se conserva, ela pode ser simplesmente transferida. Então, vamos fazer uma analogia, por exemplo, com o dinheiro. Pense nas muitas formas de energia como se fossem os números que representam as quantias depositadas em contas bancárias. Você pode transferir os números que representam quantias em dinheiro de uma conta para outra. No entanto, a quantia total de dinheiro permanece constante. Assim acontece com a energia. Energia cinética é a primeira forma de energia que a gente vai abordar. A energia cinética, representada pela letra K, é a energia associada ao estado de movimento de um objeto. Quanto mais depressa o objeto se move, maior é a energia cinética. Quando um objeto está em repouso, a energia cinética dele é nula. Ou seja, se o objeto está em movimento, ele tem energia cinética. Para um objeto de massa m, cuja velocidade v é muito menor que a velocidade da luz, a energia cinética é dada por K é igual a mv ao quadrado sobre 2, ou seja, energia cinética K é igual a massa do objeto vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido por 2. Essa fórmula é a fórmula que a gente usa para calcular a energia cinética. E assim vocês podem perceber que a energia cinética é proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Só que ela aumenta de forma quadrática, ou seja, uma velocidade baixa ao quadrado dá uma energia cinética relativamente baixa, mas uma velocidade alta ao quadrado vai dar uma energia cinética enorme. Então, quanto maior a velocidade, muito maior a energia cinética, porque a energia cinética aumenta com o quadrado da velocidade. Por exemplo, um pato de 3 kg que voa a 2 metros por segundo tem uma energia cinética de 6 kg vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Por quê?
Porque a energia cinética dele é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é 3, a velocidade é 2. Então, 2 ao quadrado vezes 3 dividido por 2 dá 6. E eu estou usando as unidades aqui, quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, que é a unidade de massa vezes unidade de velocidade ao quadrado, porque nós ainda não definimos a unidade de energia. Nós associamos esse número de 6 ao movimento do pato. A unidade de medida de energia cinética e de qualquer outra forma de energia no sistema internacional é o Joule, em homenagem a James Prescott Joule, um cientista inglês do século XIX. Um Joule é igual a abreviado pela letra J, é igual a 1 kg vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, porque quilograma é a unidade de massa e metro quadrado por segundo ao quadrado é a unidade de velocidade ao quadrado. Exemplo: energia cinética em um choque de locomotivas. Em 1896, no Texas, William Cush posicionou duas locomotivas em extremidades opostas de uma linha férrea com 6,4 km de extensão. Acendeu as caldeiras, amarrou os aceleradores para que permanecessem acionados e fez com que as locomotivas sofressem uma colisão frontal em alta velocidade diante de 30.000 espectadores. Centenas de pessoas foram feridas pelos destroços, várias morreram. Supondo que cada locomotiva pesava 1,2 vezes 10 a sexta newton, ou seja, 1,2 milhões de newtons, e tinha uma aceleração constante de 0,26 metros por segundo ao quadrado, qual era a energia cinética das duas locomotivas imediatamente antes da colisão? Para a gente calcular a energia cinética de cada locomotiva, a gente precisa conhecer a massa de cada uma delas e a velocidade delas imediatamente antes da colisão. O problema me deu o peso de cada uma dessas locomotivas, porque é em newton, né? O valor que ele me deu, 1,2 vezes 10 a sexta newtons. Para encontrar a massa, então, eu sei que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, eu passo G para o outro lado da equação, dividindo P. Então, eu consigo, assim, isolar a massa. Agora é só substituir os valores que eu conheço. O peso é 1,2 vezes 10 a sexta e a aceleração da gravidade é constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Dividindo, eu encontro 1,22 vezes 10 a quinta quilogramas, certo? Então, agora eu conheço a massa de cada uma dessas locomotivas. A linha férrea tinha 6,4 km de extensão e a colisão aconteceu no meio do caminho. Então, cada locomotiva percorreu 3,2 km, que é a metade do caminho. Ou seja, o meu delta x é 3,2 vezes 10 ao cubo metros, porque o prefixo quilo é 10 ao cubo. Segundo o enunciado, ambas partem do repouso, né? A velocidade inicial delas é zero. E a aceleração inicial de cada uma delas foi de 0,26 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração constante, tá, gente? A aceleração não muda nesse trajeto. A velocidade de cada uma delas imediatamente antes da colisão vai ser, então, calculada por essa equação, a equação de Torricelli, que a gente conhece. É só substituir os valores, então. Velocidade final é o que a gente quer saber. Velocidade inicial é zero, mais duas vezes a aceleração, que é 0,26, vezes o deslocamento em x, que é 3,2 vezes 10 ao cubo. Então, quando eu faço a multiplicação, encontro que a velocidade ao quadrado é 1.664. Tirando a raiz dos dois lados, eu encontro que a velocidade é igual a 40,8 metros por segundo. Então, eu já encontrei no slide anterior a massa de cada uma delas. Agora, eu encontro a velocidade de cada uma dessas locomotivas um minutinho antes de acontecer o choque, certo? Imediatamente antes do choque. A energia cinética de cada uma das locomotivas imediatamente antes da colisão, então, ela pode ser dada por energia cinética da locomotiva 1 é igual à energia cinética da locomotiva 2, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Ela é igual porque a massa delas é igual à velocidade também, já que elas têm a mesma aceleração e percorreram o mesmo espaço, certo? Então,
1,22 vezes 10 à quinta, que é a massa, vezes 40,8 ao quadrado, que é a velocidade. Isso tudo dividido por 2. Eu encontro que a energia cinética de cada uma delas é de 1,015 vezes 10 à oitava joules. A energia cinética total imediatamente antes da colisão, então, é K1 mais K2, que é 1,015 vezes 10 à oitava mais 1,015 vezes 10 à oitava. Isso aqui é igual a 2,03 vezes 10 à oitava joules, ou então 203 vezes 10 à sexta joules. 203 megajoules, ou 203 milhões de joules. Gente, essa energia é equivalente à explosão de uma bomba. É por isso que tanta gente se machucou, porque quem organizou esse experimento não tinha noção da energia associada, tá certo?